Olá, olá, bem-vinda ao Pintar Sem Saber Desenhar. Hoje a gente começa a semana 2, que tem como tema Recuperando o Senso de Identidade. Vou ler a introdução aqui do livro para ficar melhor. Essa semana trata da autodefinição como importante componente da recuperação criativa. Você pode descobrir novos limites e desbravar novos territórios, à medida que suas necessidades pessoais, seus desejos e interesses forem se apresentando. Os relatos e as ferramentas têm como objetivo aproximá-lo da sua identidade pessoal, uma versão do seu eu definida por você mesma. E aí tem uma parte aqui bem introdutória que ela fala: acreditar na própria criatividade é um comportamento novo para a maioria. Eu acho que todo mundo já passou por isso em algum momento, né? Você se questiona: poxa, mas será que eu posso me intitular artista? Será que meu trabalho é bom mesmo? Eu não sei, mas para mim acontece, né? Tem esses momentos e aí também tem outros momentos que eu olho, nossa, eu tô conseguindo fazer do jeito que eu queria, tô alcançando o resultado que eu quero. Então a gente fica muitas vezes nesse confiança e desconfiança da nossa capacidade. Por isso que esse fortalecimento da nossa confiança é importante para o nosso desenvolvimento. E ela fala sobre isso, né? Durante o processo a gente vai ter meio que altos e baixos. Aí em umas horas a gente vai ganhar força, em outras a gente vai estar em crises de segurança. E esses ataques à nossa segurança podem vir tanto da gente mesma quanto de fontes externas. Às vezes a gente tem quem fique ali, enfim, colocando para baixo, né? Quem nunca teve esse tipo de pessoa por perto, né? Que ataque a primeira pedra. E aí fala que as afirmações são um poderoso antídoto contra essas autocríticas impiedosas. A gente tende a ficar se criticando, e aí as afirmações vão construindo essa nossa confiança, nossa autoconfiança, e cada vez fortalecendo mais a confiança em nós mesmas. E ela coloca: a criatividade floresce quando possuímos um senso de segurança e autoaceitação. Como uma criancinha, seu artista fica mais feliz quando você se sente seguro. Ao assumir o papel de pais protetores, precisamos aprender a cercá-lo de bons amiguinhos. Colegas tóxicos podem atrapalhar o crescimento de nosso artista. E aqui ela coloca colega, né? Mas eu acho que a gente pode pensar de uma forma ampla, né? Às vezes é um parceiro, ela mais à frente até fala disso também. Pode ser um parente, enfim. E é bom a gente se proteger dessas pessoas que colocam a gente para baixo. Tem uma frase que ela traz bacana aqui, do Robert Stevenson, acho que é isso. Saber o que você prefere, em vez de humildemente dizer amém ao que o mundo lhe impõe como preferência, é manter a sua alma viva. E assim, a ideia central dessa semana, desse capítulo, é para você ficar alerta a possíveis sabotagens sutis. Como você está em recuperação ou, enfim, está desenvolvendo a sua criatividade, você não pode se dar ao luxo de levar em conta essas dúvidas bem intencionadas, que não, que é aquela crítica construtiva, mas que você às vezes intui, percebe que não é tão construtiva assim, que é uma coisa mais de botar para baixo e tal. Enfim, afaste-se, né? Evite, combata. Ela fala para você ficar atento a qualquer sugestão de que você estaria se tornando egoísta ou diferente, enfim, você só está pensando em você mesmo, não está tendo tempo para mim. São coisas que ligam alertas que seriam essas pessoas que não te ajudariam nesse momento em relação ao seu desenvolvimento criativo. Aí ela reforça aqui que as páginas matinais é o tempo entre você e Deus, você e o universo, você e a inteligência infinita, como você preferir. E ela fala isso que é muito verdade, né? Você conhece melhor as suas respostas. Então é aquele tempo que às vezes a gente não vinha se dando, né? De refletir sobre a nossa vida, sobre os nossos sentimentos, enfim, sobre as vivências, experiências. E essas páginas matinais têm essa função. Ela fala: você será guiado a novas fontes de apoio à medida que se dedicar a apoiar a si mesmo. E aqui eu acho que é um ponto muito importante, porque eu acredito que acaba pegando muita gente. Muitas vezes a criatividade é bloqueada porque nos encaixamos nos planos de outras pessoas. Queremos reservar tempo para o trabalho criativo, mas sentimos que deveríamos fazer outra coisa.
Cuidado com as cobranças, né? Principalmente mulher, tem muita atividade diária, muita tarefa, cuidar de criança, de casa, de filho, trabalhar, gerar renda. Então, assim, é uma armadilha muito grande, né? A gente acaba assumindo vários papéis porque a gente foi criada para dar conta de tudo. E a verdade é que isso não acontece, né? A gente não consegue dar prioridade a tudo e às vezes está fazendo um monte de tarefa para todo mundo, menos para a gente mesma. Tá cá, bloqueados, não nos concentramos em nossa responsabilidade por nós mesmos, mas em nossas responsabilidades pelos outros. E a verdade aí, agora é a minha parte que eu estou falando, a verdade é assim, que quem vai olhar pela gente, né, pelos nossos sonhos, pelas nossas realizações? Acredito assim, que a maioria vai responder ninguém. Então assim, se a gente não fizer por nós mesmas, ninguém vai fazer. Então você tem que bloquear, é preciso dizer não em várias situações, porque quando a gente diz não, a gente para uma coisa a gente está dizendo sim para outra, e ao dizer sim para uma coisa está dizendo não para outras. Então aqui a ideia é diga sim para os seus sonhos, para a sua carreira criativa e não para outras coisas que estão te tomando tempo e não estão te permitindo desenvolver a sua criatividade. O elemento essencial em alimentar e cuidar de nossa criatividade consiste em cuidar de nós mesmos. Cuidando de si próprio, você alimenta sua conexão interna com o grande Criador, inteligência infinita ou universo, como ficar melhor para você. E ela ainda reforça aqui, o grande Criador nos deu a dádiva da criatividade. Nossa forma de retribuir essa dádiva é usá-la. Não desperdice esse tempo precioso a pedido de amigos, parentes. Lógico que a gente vai fazer coisas pelos outros, não é você ignorar completamente, né? A gente tem uma série de funções na sociedade, mas não deixe também que você faça tudo pelos outros, tudo por todo mundo e acabe afundando aí a sua criatividade. Bom, é na semana 2 que ela fala também sobre os criadores de caso. Então, além dos amigos tóxicos, existe também a figura dos criadores de caso. O que fazer, o que a gente não faz para evitar nossa criatividade, não? Fica buscando justificativa em criador de caso, essa é a ideia, né? Então são aquelas pessoas cuja personalidade cria os centros da tempestade, aquela pessoa que chama confusão e que acabam sendo extremamente destrutivos para os criativos. E aqui ela descreve um pouco, né, esse tipo. São carismáticos, mas temperamentais, cheios de problemas, mas com pouquíssimas soluções. Aquele tipo que o nosso inconsciente quer consertar e que muitas vezes são irresistíveis. Enfim, os criadores de caso têm tanto que precisa ser mudado que ele acaba gerando muitas distrações. É aquela pessoa que, se você tivesse uma amiga sincera, falava, mete o pé, adora um drama. Enfim, é possível que você tenha ou já tenha tido um na sua vida. Eu confesso que eu já tive na minha vida há muito tempo atrás, graças a Deus. E realmente é aquela pessoa que vai te esgotando, né? Acaba com a sua energia. Enfim, no meu caso era um namorado que ele era como se eu fosse a pessoa mais maravilhosa do mundo. Todo mundo tinha interesse em estar comigo, que claro que não era uma realidade. Era um devaneio, enfim, extremamente ciumento. E aquela relação complicada. Foi rápido, mas o tempo, né, que dura, você sente, é pesado. Enfim, é importante você ter clareza, você conseguir se desvencilhar, que às vezes é uma dificuldade, mas se for o seu caso, procure ajuda, que é importante para o seu desenvolvimento. E pode não ser um parceiro, pode ser também uma mãe com esse perfil, um pai, um irmão, uma irmã, enfim, olhos abertos, né, atenção. Provavelmente se você tem na sua vida, você já sabe que tem. E aí o seu caminho no momento é mais saber o que vai fazer. Aí coloca aqui, seja na pele de uma mãe controladora, de um chefe maníaco, eu já tive também chefe maníaca. Do amigo carente ou de um cônjuge teimoso, os criadores de casos de sua vida têm comportamentos destrutivos em comum.
e são venenosos para quem procura realizar um trabalho criativo com regularidade. É isso, porque acabam drenando tanto a sua energia, demandando tanto que você não sobra tempo, ou que se sobra é muito pouco, te atrasa muito a vida. Enfim, boa parte do capítulo desse livro é também destinado aos criadores de caso. Então, se você de qualquer forma, eu indico você ler o livro mesmo, né? Que você seguindo aqui é muito interessante, também importante para absorver o que a autora traz. E tem muito mais sobre esse assunto aqui. E aqui coloca, né? Criadores de caso odeiam a ordem. O caos serve a seus propósitos. Quando você começa a estabelecer um lugar que funciona para você e sua criatividade, de repente você separou uma mesa, né? Na sala ou em um quarto, deixa tudo arrumadinho. Aí, de repente, você chega, tá cheio de bagulho lá, cheio de coisa que não tem nada a ver com o seu trabalho. No exemplo dela aqui, ela deixa a mesa, cesto de roupas em cima da mesa de trabalho. E aí, quando pergunta, né, por que tá aquilo, eu decidi organizar os meus textos da faculdade. E estava procurando pares das minhas meias, ou seja, desnecessidade nenhuma, né? Aquilo você sente que é sabotagem, né? Na verdade, a gente muitas vezes não sente, mas quem está de fora veria. Se você estivesse assistindo um filme com a cena, você enxergaria, mas às vezes quando é a nossa vida, o nosso relacionamento, a gente não enxerga. E aqui ela também traz a nossa responsabilidade, né? Se esses personagens são tão destrutivos, por que a gente se envolve com eles? A resposta é curta e brutal. É que também somos loucos e autodestrutivos. Como aí ela coloca, como criativos bloqueados, fazemos o possível e o impossível para permanecer assim. É aquela zoninha de conforto, né? Que muitas vezes é desconfortável, mas o nosso cérebro demora a perceber isso, a fazer essa leitura. Ela coloca aqui, se você estiver envolvido num momento com o criador de caso, é muito importante admitir esse fato. Admita que está sendo usado e que você também está usando o outro. Seu encrenqueiro é um bloqueio escolhido por você para interromper a sua trajetória. Por mais que seja explorado, você também está usando essa pessoa para bloquear seu futuro criativo. É a questão da autorresponsabilidade, né? Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. E aqui ela coloca, se você estiver envolvida num tango torturante, pare de dançar no ritmo do outro. Leia um livro sobre dependência emocional ou entre num programa de reabilitação para viciados em relacionamentos. Enfim, você pode procurar terapia, formas que te ajudem a tratar essa situação. A próxima vez que você pensar, ela tá me deixando maluco, pergunte a si mesmo que tipo de trabalho criativo você tenta bloquear por meio desse envolvimento. Bom, o terceiro aspecto que ela trata nessa semana 2 é o ceticismo. É hora da gente examinar o nosso inimigo interior, aquele que nós mesmos abrigamos e talvez seja o maior obstáculo. Ao buscar uma vida mais rica, provavelmente é esse ceticismo aí profundo, aquela dúvida secreta. E aqui eu vou ler o trecho. Temos nossas dúvidas sobre todas essas coisas de criador e criatividade. E essas dúvidas são muito poderosas. Se não as colocamos para fora, se não falamos sobre elas, podem acabar nos sabotando. Muitas vezes tentamos ser fortes e escondemos nossos sentimentos de dúvida. Devemos parar de sufocá-los e passar a explorá-los. De repente você está sentindo o benefício, por exemplo, das páginas matinais, mas aí atribui isso a uma coincidência. Ela coloca uma fala aqui. Comecei a escrever as páginas matinais e me sinto mais desperto e mais consciente. E daí? É só uma coincidência. E aí vem uma outra situação, é só uma coincidência. São melhorias, mas a gente fica atribuindo sempre a uma coincidência. E ela fala isso, que é importante a gente deixar de lado o nosso ceticismo. E quando uma ideia estranha ou uma coincidência passar por perto, a gente se abrir para essa ideia, para essa coincidência, que muitas vezes não é uma coincidência, é uma consequência do método. Ela fala que, acima de tudo, a recuperação criativa é um exercício de manter a mente aberta. E ela propõe, essa semana, comece a praticar conscientemente o ato de abrir a sua mente.
O quarto aspecto é a atenção. A gente se manter no momento presente, percebendo os detalhes, percebendo o contexto, a vida, tão rico, né, que é essa experiência, as pessoas, a natureza. E achei uma passagem bacana aqui. Um dos mitos mais errôneos sobre a vida artística é o de que ela seria errante, sem objetivo definido. Mas a verdade é que ela exige grandes períodos de atenção, e a atenção é uma forma de se conectar, de sobreviver. Eu não sei se está saindo no vídeo, né? Mas agora tem aqui um passarinho cantando. E é isso, tá atento a perceber essas situações que muitas vezes com a vida corrida a gente deixa passar batido, deixa de perceber tudo, todos os milagres, tudo que há na vida de maravilhoso. E ela coloca aqui, a recompensa da atenção é sempre a cura. Pode começar com uma cura de uma dor específica, um amor perdido, uma criança doente, um sonho estilhaçado. Mas o que se cura, por fim, é a dor que existe sob toda a dor. A dor de ser, como definiu Rilke, indizivelmente sós. Acima de tudo, a atenção é um ato de conexão. Aprendi isso da forma como aprendi a maioria das coisas, por acidente. E ela termina esse capítulo, essa semana 2, com um regulamento. Para ser um artista eu devo fazer as páginas matinais, usá-las para descansar, sonhar ou tentar. Encher o poço ao cuidar do meu artista. Estabelecer metas pequenas e suaves e atingi-las. Rezar pedindo orientação, coragem e humildade. Lembrar que é muito mais difícil e doloroso ser um artista bloqueado do que praticar a arte. Estar atento sempre à presença do grande Criador guiando e ajudando o meu artista. Escolher companhias que me incentivem a fazer o trabalho artístico e não apenas falem sobre o trabalho ou por que eu não estou fazendo o trabalho. Lembrar que o grande Criador ama a criatividade. Lembrar que é minha função fazer o trabalho e não julgá-lo. Colocar um cartaz no meu local de trabalho criativo dizendo: grande Criador, eu me encarrego da quantidade. Você se encarrega da qualidade. E é isso, assim terminamos essa semana 2. Eu vou deixar o link aqui depois para o próximo, né? Para a semana 2, as tarefas da semana 12, o próximo episódio. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos e até o próximo episódio. Beijo!